brasileiros e brasileiras de Jales. Estamos iniciando hoje um projeto antigo, né, que eu já tinha vontade de iniciá-lo. Inclusive abri um canal no YouTube, Zé Capial Matuto, e agora, a pedido dos patriotas jalesenses, iniciamos um jornal que chama-se Jornal Os Patriotas de Jales. Pois bem, considerando-se isso, né, e considerando que também é um partido que tem para efeito patriota em si, né, que é um sentimento de orgulho, de amor, né, de devoção à pátria, ao município, então isso me chamou muito a atenção por tratar-se de uma questão política, né? Nós estamos envolvidos num município em que gostamos, em que os patriotas jalesenses voltados aí ao amor ao município. Pois bem, diante dessas situações que estamos vivendo, nada melhor do que iniciarmos várias entrevistas aí com os jalesenses para saber de como está o nosso município, como está andando, se está tudo bem ou não. Temos acompanhado algumas sessões camarárias e temos visto aí alguns embates, né? E isso instiga os munícipes. Queremos saber como está Jales. E para isso, nada melhor do que trazermos, né, uma vereadora que é uma das mais combativas que nós temos em Jales, né, com brilhantismo, a Carol Amador. E hoje vamos iniciar assim uma série de entrevistas com a Carol para saber, porque ela é a pessoa que mais está por dentro da questão política de Jales e que eu acho que os municípios têm esse interesse em saber. Vamos lá, Carol Amador. Um minutinho, Carol. Quem é a Carol Amador? Boa tarde, doutor. É um prazer estar aqui e principalmente abrir essa jornada de entrevistas, né? Então vamos lá, Carol Amador é uma enfermeira de 43 anos, nascida em Jales. Sempre trabalhei na área da saúde, voltada para a saúde pública, nunca trabalhei em hospitais, sempre fui da rede municipal. Comecei em 2002, dia 1º de abril de 2002. Trabalhei 7 anos e meio na unidade de saúde do Uniamérica, depois eu fui para o Paraíso, fiquei 10 anos. Nesse meio de tempo eu fiz a faculdade de gestão pública, e daí que foi surgindo assim, interesse pelas questões do município. Depois do Paraíso, eu fiquei 1 ano e meio aproximadamente na Secretaria Municipal de Saúde. E ser vereadora foi mais ou menos assim, uma surpresa. Quando me convidaram, eu falei, gente, o que eu posso colaborar é com o meu trabalho, e meu trabalho de enfermeira, porque como eu sempre trabalhei em bairros grandes, a convivência com a população local era muito fácil, era uma convivência muito amigável. A gente passa, igual eu sempre falei, mais tempo do nosso dia no trabalho do que com a própria família. E eu sempre gostei dessa coisa da política pública, né? Não a política em si, mas o fazer política podendo ajudar alguém. E daí surgiu a ideia. E quando eu fui, de fato, iniciar os trabalhos para uma pré-campanha, eu ainda brinquei com o presidente do meu partido, Garça, né, que sempre me apoiou, né, na outra eleição. Nós somos de mulheres. Eu falava, mulheres vocês querem por conta do coeficiente. Ainda brinquei, falei, eu vou vir para ser eleita, eu vou fazer campanha para ser eleita, não para puxar homens. E deu certo. Fui a segunda mais votada com 871 votos. Na verdade, 870, nenhum foi meu. Mas assim, eu sempre falo, olha, eu agradeço a 870 jalesenses que depositaram voto em mim. E sempre digo, a eleição foi só fruto do meu trabalho como enfermeira. Então, se eu cheguei à Câmara, foi pelo meu trabalho, pela minha vivência com as pessoas. E principalmente, assim, bairros mais carentes, né? Porque tem pessoas que têm um grupo da sociedade. O meu não, foi grupo, assim, das extremidades mesmo da cidade. É lidar com a pessoa quando ela realmente precisava. Vamos lá. Carol é mãe? Mãe, tem um menino de 9 anos, Gabriel, patriota. Carol é esposa? Não, a Carol não tá sendo esposa agora, não. A Carol tá no momento avulsa. Uhum. Muito bem. Vamos lá, Carol. Pois bem, então, por amor a Jales, né? Sim. O que é muito bonito. Pois bem, tem você e uma outra vereadora só. O resto é um time masculino lá na Câmara.
Pois bem, nós temos visto assim alguns embates da Carol, bastante combativa na questão da Câmara, né, debatendo questões de verbas. Como está Jales hoje? Está tudo bem? Nós vemos aí a cidade toda iluminada, a gente vê aí ônibus andando, carregando o pessoal de graça. Jales está bem? Bom, vamos lá. Aparentemente sim, né? O que os olhos da população gostam de ver, tá bonita, é o que o senhor falou, nós vimos os ônibus, mas assim, tudo tem um custo, né? É nesse ponto que eu tento chegar quando eu discurso, quando eu cobro, quando eu mando um requerimento, porque nem tudo que a gente vê talvez esteja funcionando corretamente. Nós vemos aí uma preparação muito linda para o Natal, porém isso tem custo, isso tem um gasto alto. Isso é o que me preocupa, porque tudo que sai do dinheiro público, no momento ele tem que ser reposto, né? Ele tem que, assim, foi remanejado de uma secretaria para outra, uma hora essa conta chega. Asfalto, tem um programa enorme de recap, só que por conta disso a gente tem que ver também que tem um financiamento feito há uns 2, 3 meses no valor de 15 milhões, que a gente sabe que a hora que isso for vir para pagamento, isso passa de 40 milhões. Mas para a população em si, quando vê a cidade toda bonita, né, quando vê a cidade toda iluminada, não vamos dizer que está toda bonita, porque isso a gente está como aquele ditado antigo. Eu gosto muito de ditado, e aqui a nossa entrevista vai ser mais ou menos assim uma conversa informal, né? Meu avô costumava dizer que por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Então a gente vê um centro bonito, né? Mas quando a gente sai na periferia, a gente começa a ver, né, os percalços que tem pela cidade. Pois bem, para deixar a cidade bonita, teve um custo. Quanto custou isso? Essa iluminação pública, você tem noção disso? Sim, tem aproximadamente 905 mil reais a parte da custo decoração. Da iluminação? Isso, a decoração em si. Que na verdade é terceirizado. Isso é uma coisa que muito me preocupa também. Não é da prefeitura? Não, não é da prefeitura. Até fui um pouco questionada porque tentei conhecer um pouco a fundo como se dá esse processo na nossa cidade vizinha, que também é uma referência na decoração natalina, Santa Fé. Santa Fé. Porque lá a gente, acabei sabendo, assim, informalmente, existe esse trabalho durante o ano todo. Então não dispensa tanto dinheiro somente no final do ano. Santa Fé não é terceirizado? Não, é feito pela própria prefeitura. Ah, é? Sim. E lá como que é esse trabalho? Você tem noção? Bom, ou não? o que eu soube, assim, de maneira informal, eles têm uma equipe voltada justamente para o Natal. São diversos funcionários, e eles trabalham, eles folgam um mês no ano, né? Eu acredito que seja uma férias coletiva, e depois eles voltam a produzir. Com isso, aquela coisa de busca, garrafa PET, junta, as escolas vão contribuindo, existe no final do ano um sorteio, um incentivo para quem arrecadar mais. Quer dizer que lá todos participam. Todos. E aqui todos pagam. Aqui todos pagam. E é isso que eu acho. Teria como fazer uma cidade bonita, né? Uma decoração bonita e talvez gastar menos. Sou contra os enfeites de Natal? Não. Mas eu acho que a gente tem maneiras de baratear esse custo. Exatamente. Porque 905 mil, vamos dizer assim, é algo alugado. É uma depois empresa, vai embora. Tá. O ano que vem nós vamos ter que fazer isso de novo. Então, se nós tivéssemos todo o nosso material, claro, de um ano para o outro poderia mudar alguma coisa, acrescentar alguma coisa. Envolver os munícipes. Com certeza. Para que possa dizer, eu participei. Eu participei. E aí seria aquela disputa saudável, né? Olha, eu fiz isso, o outro, mas eu fiz mais bonito. E com isso, colocar as escolas, né? Exatamente. Às vezes um projeto que as crianças não estariam na rua no horário inverso à aula, poderia estar num galpão da própria prefeitura, trabalhando, fazendo artesanato para colher esses frutos no Natal. Então, isso é interessante, porque veja bem, vamos criticar, né? Já vi que nós estamos criticando, está vendo alguma situação, mas já estamos também apresentando solução. Sim, isso é importante. Sim. Isso é exatamente o que nós queremos, né? Não é só tacar pedra. Sim, com certeza. Tá? Então, eu lembro que uma época aqui em Jales tinha uma casa, não salvo engano, aqui no Jardim Estados Unidos, que toda enfeitada e tal, né? Seria interessante isso, até soltar uma campanha aí para a casa mais bem enfeitada e tal, né? Quer dizer, faria com que o povo participasse disso. É igual lá no Jaquibê, tem aquela rua, Maceió, salvo engano,
toda a vizinhança, cada um enfeita a casa mais bonita. Então virou um ponto turístico aqui também na época natalina, né? O pessoal sai do centro, dos bairros afastados e vão até o Jaquibê. Tá, e 905 mil reais não é muito dinheiro assim para uma iluminação? É muito dinheiro. Muito dinheiro. Sabendo que a gente tem aí alguns entraves, tem pagamento do Instituto de Previdência. Mas não está sobrando dinheiro para gastar 905 mil assim? Então, não está sobrando dinheiro? Se tivesse sobrando, não teria o parcelamento do Instituto de Previdência. Tem parcelamento? Tem parcelamento. Então, a gente sabe que tudo que é parcelado, um financiamento, é juros sobre juros. Quer dizer, então está devendo lá para o Instituto. É muito ou é pouco? Olha, eu não sei precisar agora, que eu tô sem os documentos, mas assim, são 60 parcelas daqui para frente, vai passar para o próximo mandato, seja quem for o prefeito, ele já começa 60 parcelas, quer dizer que ele não pagou nenhuma parcela para o Instituto, então? Não, pagou. Pagou o aporte, mas reparcelou. Tá, então quer dizer que só da parte dele já tem um débito aí junto ao Instituto que tá devendo. No ano passado já tinha Se 60. já parcelou e reparcelou, Isso. Quer dizer que não pagou. Alguma coisa ficou. Ficou para trás. E na verdade, fazendo cálculos assim por alto, acaba tendo mais de 3 milhões de juros. E tem noção de quanto seria essa dívida, mais ou menos? Não. Boatos aí que seja 6, 7 milhões. Não, mas a dívida total do aporte deve ser aproximadamente uns 25 milhões. Sempre foi parcelada. Que o município deve para o Instituto de Previdência. Isso causa algum prejuízo para a Previdência, para os funcionários aí que estão? Opa, causa porque como nós vamos aposentar, né? Eu falo nós porque também sou servidora pública, né? E assim, a gente vê, o que me preocupa também é a terceirização de todos os setores. Por quê? O servidor de carreira precisa que tenha alguém entrando para poder aposentar, para contribuir. E se terceiriza os serviços, quem vai suprir esse trabalho, essa contribuição para os aposentados? Então isso é muito preocupante. Na verdade, é o que eu digo, existem prioridades, né? Governar, eu acho que assim, é eleger prioridades. E eu vejo que nesse momento o Instituto de Previdência e de uma certa forma o servidor não é prioridade. Por exemplo, se o gasto, falamos da decoração natalina, fosse menor, talvez teria pago um pouco mais do aporte. Aí o que aconteceria? Esse parcelamento seria menor. Tá, mas então vamos lá. Então nós já temos aqui a questão da iluminação. E os ônibus que estão transitando aí, ônibus andando de graça, isso como está isso? Isso tem um valor, está sendo pago, não está sendo pago? Quem está pagando? Que valor está sendo pago? Por isso, tem noção disso ou não? Nós estamos pagando, né? Porque na verdade é de graça, mas o custo é alto. Esse contrato ele foi feito de maneira emergencial, porque nós estávamos com um problema com a outra empresa prestadora que já estava assim há alguns anos. O subsídio era em torno de 22 mil reais mês. Por mês? 22 mil pagava para os ônibus por mês? Aquela empresa antiga, que realmente os ônibus estavam assim, em petição de miséria, né? E transportava o pessoal de graça também? Não. Não? Tinha tarifa, se não me engano, R$2,50, R$2. E os ônibus realmente não tinham condições. 22 mil por mês? Por mês. E agora? Então, mas aí nesse período aqui, tinha o reajuste desse subsídio, que de 22 mil ia ser passado a 69 mil reais. Aí, durante a sessão, se não me engano, em julho do ano passado, de 2022, foi acordado que esses ônibus teriam que passar por uma manutenção, por uma reforma, inclusive ar-condicionado, acesso a deficientes. E eu, na hora, ainda falei, gente, vamos esperar, vamos cobrar isso para depois aumentar o salário, vamos dizer assim, né? Porque igual em uma empresa, o funcionário ele vai ter um aumento do salário se tiver tudo de acordo. Mas fui voto vencido e aprovaram o subsídio. Ok. Os ônibus quebravam todos os dias. Assim, tinha dia que no meio da avenida tinha ônibus quebrado. Tá, mas vamos lá. 22 mil, né? Para 60, que tipo 9. de correção? E o salário do funcionário público? Teve esse aumento de 22 para 69? Dá praticamente 200%. Não. Não?
nós vamos chegar lá. Os cargos políticos tiveram um aumento bom, mas o servidor não. Mas assim, não deu certo. Não porque deu aí certo. só iam pagar. Mesmo subindo para 69 não deu certo. Mas não chegou a pagar. Não chegou. Porque eles tinham que cumprir tudo que estava no papel. Tudo bem, não cumpriram, precisava rescindir esse contrato. Só que como já estava indo mal, já poderiam ter aberto um processo licitatório para não ser um contrato de emergência. Mas foi caminhando, ônibus quebrando, população reclamando, muitas pessoas perdendo consulta no AME, por exemplo, que lá o horário é bem regrado. Às vezes a pessoa aqui do Rock Viola ou do Jaquibê Municipal, vão pegar as extremidades, tinha um horário para chegar, perdia por conta de problemas com o veículo. Aí houve a contratação emergencial da Viação Terra, são os ônibus que a gente vê circulando. O contrato passou de 2,5 milhões. Por? Um ano. Dá 220 mil por mês. Nossa, de 22 foi para 220 mil. Aproximadamente. Então, em contrapartida... Mas aí tá sobrando dinheiro, então. Exatamente. Aí esse contrato milionário, ele foi feito por um ano. Pedi a cópia do contrato e fui vendo, fui buscando na lei. É até legal o contrato emergencial por um ano. Só que isso foi em julho. Mas por esse valor? Não, eu não concordo com o valor. E outra coisa que eu não concordo, nós já tivemos 6 meses. Será que não deu tempo de preparar uma licitação? Vai prorrogar esse contrato? Então, ele vai até junho do ano que vem, junho ou julho. São 12 meses. Aí que tá, já não teria que ter uma licitação encaminhada? Dá tempo. Dá tempo. E já deu tempo. Agora, janeiro, a gente já poderia começar com uma empresa, depois de uma licitação. Quer dizer, então o ônibus era 22 mil, cobrava a tarifa. Sim. Subiu para 69. Só que de foi 60 rompido, foi rompido, né? Foi para 200 e poucos mil. Anda de graça. Sim. E o povo paga. O povo paga, porque nada é de graça. Tudo que a gente vê que teoricamente, olha, é de graça. Não, nós pagamos impostos e pagamos bem. Jales vai bem, né? Sim. Vamos lá. Se não bastasse os ônibus, e as festas? As festas. São festas e mais festas em Jales. São. Show de tudo. Como é isso? Como são essas festas? Da onde vem isso? Então, as festas, o ano passado, até quando foi o lançamento da outra festa do ano passado, a Expo 2022, claro que levantaram polêmica, né? Porque eu me posicionei contrária. E contrária, sim, não contrária à festa. Todo mundo gosta de festa, adoro festa. Porém, foi o que eu discursei em tribuna. Para que eu não vi a necessidade de ser de graça se ela é uma festa particular. E eu digo o seguinte, a gente vê os jovens, por exemplo, quando eles querem ir numa festa em qualquer cidade vizinha, pode custar o valor que for, vão. Por que Jales não pode ser valorizado? Aí, ok, a festa vai ser gratuita, entrada gratuita, tudo bem. Só que houve uma licitação, a empresa vencedora assume, então a gente parte do princípio que é uma festa privada. O prefeito, o executivo, no caso, no ano passado, dispôs de 1.250.000 para pagar shows para uma festa particular. No ano passado, no ano passado, 1.250.000 para festa. Desses, 930.000 foram remanejados da pasta da saúde. Quer dizer, tirou o dinheiro da saúde para ir para a festa. Sim. Isso é legal? Existe esse remanejamento, mas... Legal se não estiver faltando medicamento. Se não estiver faltando. Exatamente. Tá faltando? Tá. Tá faltando? Tá. A gente recebe muitos pedidos, fotos de receita. Tem coisa faltando, sim. E aí é o que eu falo. Quer dizer, então o administrador aqui tá talvez ele pedalando, outras prioridades. Tá pedalando. E aí, a festa ocorreu, foi uma festa bonita, foi sucesso. Só que outra mas coisa... Mas o povo pagou. Ele entrou de graça, né? Teoricamente, mas ele pagou. E na fez verdade... Festa, não foi só para Jales, né? Não. Fez uma festa para região. Região toda. Isso. E o jalesense pagou. Pagou. E na verdade,
e depois o lucro da festa foi para uma cidade vizinha. Porque Como o assim? empresário é de fora. Ah, Não é o empresário nosso. Tudo bem, é um processo licitatório, ok. Mas não sei quer até dizer, então o Jales pagou 1.250.000 pelos shows. pelos shows, né? Que fez uma festa para a região toda. Isso, porque E todo o mundo... jalesense pagou. O jalesense pagou. O jalesense que contribui, tá, Isso. pagou a festa. E porque não teria como impedir a população vizinha. E muitas vezes vem muitos de fora, né? Ainda mais sendo de graça. Este ano. Esse ano, Agora esse ano vai ter festa de novo. 2023 vai ter festa. Tá, mas antes de nós chegarmos na festa, parece que vai ter um outro show aí. Sim. Como sim. é que é? Vai ter um show. Além dos 905.000 da decoração, a gente tem que lembrar que fora a decoração, esse aluguel de decoração, Aluguel de nós decoração, vamos- que é o de 905.000. nós temos, isso vai ter um custo da energia elétrica também, né? Que não vai ser barato, Provavelmente sim, né? É. Porque é muita luz, né? muita luz. Aí vai ter um show, o cantor Leonardo. E o show é a prefeitura que vai pagar também. Sim, no valor de R$465.000. 465.000 de show Sim, que o povo vai pagar. vai. Então, nós vamos ter o Leonardo de graça. Não, a gente paga pelo show do Leonardo. Não sou contra ter o evento, ter um show, mas nós temos quantas duplas aqui do nosso município? Ou então, igual nós falamos, a própria região, porque a região também está convidada a vir. Prata E da casa. Né? poderíamos ter duplas vizinhas, até shows, querem shows mais renomados, mas tem mais em conta. Então, mas se a gente soubesse que tivesse sobrando dinheiro, né? Tudo mas bem, se não está isso, sobrando, Isso, né? Aí, quer dizer, sim, é o circo. É a política exatamente. do circo. Porque, e nesse ponto, eu queria fazer uma observação também. Nós sabemos que as nossas entidades, elas precisam do apoio do poder público, né? A PAI, Lar dos Velhinhos, a ACAGE, o Sacra, nós temos muitas entidades Tá, que mas e não está necessitam. tendo esse apoio? Vou dar um exemplo das maiores. Vamos Vamos falar em APAI e Lar dos Velhinhos. Vou falar especificamente da área da saúde, que vou falar que é mais voltada à minha área. O repasse mensal, por exemplo, para a APAI, que atende 80 crianças, bebês, adolescentes na parte de fisioterapia, fono, de reabilitação, o município repassa em torno de R$8.000 ao mês. E este valor, ele não tem acompanhado os aumentos, a própria inflação. Peraí, R$8.000 por mês para a saúde. Isso. Para essas entidades, No caso da PAI, que isso aqui seria, isso aqui só dá PAI. da PAI, 8.000. seria aproximadamente Atende quantas pessoas lá na PAI? 80. Só que o 80 repasse pessoas. é feito para 50. Então, 30 pessoas não tem o pagamento. A PAI tem que se virar. E a gente sabe o quanto a PAI... Ela Não, mas não há precisa- uma preocupação do município quanto a isso? Se é para 50, tem 80, não era um motivo assim. Eu sou da opinião seguinte, olha, se está gastando 220.000 com ônibus para carregar 3, 4 pessoas nesse ônibus, e lá nós temos 80 pessoas necessitando de um atendimento, nós temos R$8.000 por mês e gasta 220, não tá. A conta não fecha, né? Eu acho assim que... E na verdade, aí o que eles são orientados? Mas vocês vão ter emendas impositivas dos vereadores. Ok. Por exemplo, da minha parte, eu destinei tanto para a saúde como para o social da PAI. Assim eu fiz para o lar, porque pode receber saúde e social. Só que não tem como contar todo ano, todos os vereadores vão fazer essa Para a indicação. mesma entidade. E, na verdade, isso é um compromisso do legislativo. A gente tem que lembrar que quando fala em emenda impositiva, o legislativo ele tem 97% das indicações do orçamento, os vereadores têm apenas 3%. Então, eu vou falar por mim, eu não fiquei buscando secretarias. As secretarias, elas são de responsabilidade do executivo. Saúde, educação, esporte, agricultura, enfim. É o executivo que tem que bancar as secretarias. Eu acho que nós, vereadores, nós poderíamos fazer
exatamente buscando nas entidades. Tá, mas essas emendas impositivas aí, quanto é esse valor? É alto? Ó, de impositivas, me dá licença só um pouquinho que eu vou passar aqui, ó. Por exemplo, a APAE, ela vai receber num total de que os vereadores estão destinando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Entre saúde e educação vai dar mais ou menos uns 460 mil. Por ano? Por ano, o ano de 2024, porque as indicações são feitas de um ano para o outro. O lar, entre saúde e educação, também aproximadamente vai ser uns 390 mil. E o lar, com aproximadamente, são 62 vagas, mas geralmente uns 60 idosos, recebe 7 mil por mês para a saúde. O repasse 7 mil. Do município. Do município. Aí o social, ele acaba que tem um pouco, vem emendas estaduais, federais. Então eu estou falando da saúde, que é a parte do município. Então é um valor muito baixo. Muito baixo. Uma parcela do ônibus é maior do que o ano todo da APAE. E a gente sabe o quanto o jalesense, eu falo que ele é ponta firme, que sempre que tem eventos, as pessoas ajudam, participam. Exatamente. Mas cadê o nosso poder Agora, executivo? eu vejo assim, e esses ônibus também, eles andam aí com... Eu vejo um ônibus que passa aqui, inclusive, em frente ao escritório, é coisa de 5 pessoas, 4 pessoas. E às vezes passa um atrás do outro, na mesma direção. Tá. Então vamos lá. Nós já falamos de ônibus, tá? Então agora vai ter mais um show aí, né? Para fechar aqui. O Natal, O Natal. Então Isso. quer dizer que se é 465, quer dizer que esse Natal de Jales vai quase beirar 1,5 milhão aí, provavelmente. Ah, né? mais, né? Porque tem energia, teve outros shows menores. O nosso palco, ele não tem a estrutura superior. Mas- Ele foi só um palco e custou mais de 800 mil reais. Na verdade, a E não estrutura fez que o eu palco? digo é a cobertura, né? Ah, O palco tá lá. Só que ele não tem cobertura. Então, toda vez que vai ter um show, tem que contratar um palco. tem que alugar cobertura, som, iluminação. Ele não tá pronto para mas- receber. Meu Deus, mas gastou dinheiro lá, refez uma praça e não fez um palco com... Não tem cobertura. Tem Isso que deve ser alugar. proposital, não pode ser outro. Tem que alugar. Isso é o que eu acho. É o que eu acho. Tem que alugar. Tem que alugar. Quer dizer, então esse Natal vai longe. Vai. E o munícipe, né? Vai lá ver as luzinhas. E paga o custo. Sim. Tá, vamos lá. A única. Eu vou falar um ponto positivo do show. Vai dar oportunidade para as entidades estarem ali trabalhando. Assim. A entidade vai montar uma barraquinha lá. Vai ter uma da PAI, uma da CAGE, assim. Que Mas não era mais barato pegar aqui Sim. 400 e poucos mil e Dividir. dividir com essas entidades? Sim. Poupar aí o pessoal de... E eu espero que traga uma melhoria para o comércio também, né? Porque a gente sabe o quanto o comércio, ele tá assim ainda tentando respirar da pandemia. Pois é, então já que nós estamos em comércio, vamos falar aqui de uma coisa que eu tenho falado muito e vejo também que há reclamação total nessa questão. Visite Jales e leve uma multa. Zona Azul. Zona Azul. Você acha que Jales precisaria de uma Zona Azul? Se você estaciona lá, daí 15 minutos, dificilmente você encontra uma pessoa lá ou tem sempre um ponto. Aí tem uma multa de R$15. Agora 20. Agora 20, né? Então, eu não sou o primeiro a ver pessoas reclamando, eu sei que todos reclamam. Você acha que isso é um ponto positivo para o comércio de Jales? Que Jales é uma cidade comercial. Jamais. E por que isso? E o Porque senhor ninguém luta por isso, E ninguém... o senhor percebe que a multa ela é 10 vezes maior do que o que a gente paga pela hora. Pela hora Exatamente, estacionada. porque vamos supor, é R$1,50. Tem uma multa depois de 15 minutos de R$15, Isso. né? E depois disso daqui a multa vai para 190 e poucos Isso. reais. E na verdade, eu apresentei outro dia uma indicação com um modelo de anteprojeto, pedindo pelo menos a revisão da multa, é claro, mas também aquele período de uma carência ali, os 15 minutos, porque
Lembra quando tinha a Zona Azul, mas era pela casa da criança? Tinha tolerância. Eu vou só fazer uma observação aqui. Eu entendo assim que o estacionamento ele seria uma relação de consumo. Né? A relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor prevê uma multa de 2% Exatamente. máximo, né? Sobre um eventual atraso e tal. Se fosse 2%, quer dizer, 1,50 você ia pagar, 1,50 seria 1,65. Né? Ou menos, né? Menos que isso. Menos que isso. 2%, Menos que né? isso. Pois E então, lógico que isso atrapalha o comércio. vai continuar, Visite Já leva uma multa. Então, teve algum vereador que colocou ainda essa semana também, fez um requerimento questionando a possibilidade de romper esse contrato. Vamos ver o que vai... E essa empresa que explora isso, é de Jales mesmo ou também é de fora? Não sei. Melhor não falar, né? Não sei. Na verdade, o que acontece? O pessoal do comércio, que foi a pergunta do senhor, reclama sim, porque às vezes o pessoal não tem algum lugar, porque coisa tão rápida talvez para se fazer, não tem uma vaga emergencial, a pessoa vai embora. E tem mais um detalhe, né, que eu acho que isso é prejudicial ao comércio. As pessoas aprenderam a comprar online durante a pandemia, por conta do comércio fechado, que era desnecessário, né? Nós não precisávamos fechar as portas. Então, isso foi comprovado, não era no comércio que transmitia a doença. Então, isso gerou uma comodidade para o consumidor. Talvez ele deixe então, de ir à loja. Então, quer dizer que o comércio continua sofrendo ainda as agruras. Com certeza. Né? E aí digo, agora é época de uma melhoria, de dar uma respirada, o comerciante poder falar, olha, eu vou conseguir, né, agora, final do ano. Só que eu questionei, eu ouvi alguns comerciantes também, aquele impedimento da Rua 11. Também foi prejudicial. Durante o dia foi o que eu pedi. Tá bonito? Tá. Só que nós sabemos, tem cidade que o arco tá bem mais alto. Ok. Talvez, olha, esse ano não deu para fazer tão alto, ano que vem faz. Mas durante o dia daria para passar carro baixo e moto. E não tem como, tem gente que não vai na loja ali no início da 11 ou na 12 porque não tem como chegar de carro. Isso é prejuízo para o comércio. Prejuízo. Né? O comércio que passou aí por Jales teve lockdown. Teve, desnecessário. Né? Pois é. Foi logo no início do nosso mandato. Até como enfermeira, eu falava, gente, isso é desnecessário. Porque a gente tem que lembrar, o comércio estava com as portas fechadas, só que o pessoal, quem tinha afinidade, estava aglomerado em algum lugar. Num churrasquinho, num petisco, sempre estava na casa de alguém. E chegava na casa de alguém, não tinha toda a medida sanitária, preventiva. E no comércio tinha, ninguém entrava sem máscara, ninguém entrava sem passar o álcool. Então não era o comércio, o problema não foi o comércio. E eu não me esqueço, aquele lockdown foi próximo à Páscoa. Na quinta-feira santa, que era o dia, arrebentou, era o dia que o mercado vende um pouco mais, a loja de chocolate, né? Infelizmente as pessoas comem alguma coisa diferente nessas datas, é o que eu digo, o dia, quando foi fechado a Rua 11, foi nas vésperas da Black Friday. Igual falei para alguns comerciantes que me procuraram, eu não deixaria de ir uma loja, se eu tivesse que ir em determinada loja, porque a rua está impedida. Só que a gente tem que respeitar os outros. E tem gente que não vai. Eu não posso falar por mim, eu represento a população. E tem gente que fala, eu não vou. Se eu não tiver um local para parar na porta, eu não vou. Tá bom. Isso é Jales, né? Então. São coisas que aconteceram. Prejudicou os munícipes, né? Sem contar que nós tivemos aí nesse ínterim, né? Questão do IPTU, que foi parar lá nas alturas. Sim. E assim, né? e eu vejo as pessoas, até hoje o bolso de muitos sangram. Mesmo os que parcelaram, e aí foi aquela onda, né? Subiu aquele monte, foi uma coisa sem muito debate, nunca me esqueço, em sessão extraordinária, né? É o que eu sempre falo, existem assuntos que eles não podem estar na sessão extraordinária, tem que ser a sessão ordinária e seguir todo o rito processual, leitura, não, próxima semana. Mas a extraordinária não é talvez para... Sim, eu nunca me esqueço, o do IPTU foi 10 horas da manhã, então aí é difícil, mas enfim, aumentou, tinha taxa, tinha contribuições, ok. Depois começaram a ter algumas ações, né, individuais,
E as pessoas foram tendo sucesso nessas ações, porque desde o primeiro discurso, uma coisa que eu pontuei muito, como era por metro quadrado, né, construído. E eu pensava, a gente pode pegar um conjunto habitacional. Todas as casas, elas têm o mesmo tamanho, a mesma metragem, a não ser aquelas que foram expandidas. Mas a casa básica, ela tem o mesmo tamanho. Às vezes, em uma casa moram 5 pessoas, na outra mora 1. Quem produz mais lixo? Então, não era por quantidade de munícipe, por peso do lixo, era por metro quadrado, né? Então, isso a gente apontava, tanto é que depois isso veio em alguma ação, né, que não era assim. Ok, vamos revogar a Lei 350 e vamos criar outra, criando novas taxas com valores menores. Quer dizer, mas o munícipe não se livrou disso, né? Não, eu fui a única pessoa a votar contra. A imprensa parcial, falava para os munícipes, a Carol foi contra diminuir o imposto. A Carol queria que vocês pagassem o imposto mais alto. Não, a Carol foi contra desde o início qualquer acréscimo no carnê de IPTU, a não ser o reajuste anual. Agora, criar taxa, eu sempre fui contra, eu sou contra e fui sozinha contra. Mas e o criar taxa? Não foi para dar suporte para criar cargos em comissão? O projeto deixava claro que era varrição na cidade toda, a coleta, aqueles lotes que a gente sabe também que tem proprietários que deixam. Então, aqueles que a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura notifica, eles têm um prazo para limpeza. Caso não limpem, a prefeitura estaria executando. Eu vou falar pelo meu bairro, vou falar por munícipe agora. O meu bairro, outro dia tinha vacas no meio dos terrenos porque estava parecendo um pasto. Então, mas aí o município tem o poder de polícia, certo? Se o cidadão não limpa o terreno, a prefeitura vai lá, limpa e cobra do cidadão. Eu digo isso porque eu tenho terreno em São José do Rio Preto, tenho terreno em Araçatuba e assim funciona. Se você não limpa, então aí o município entra com seu poder de polícia e aqui já não deve ser diferente. Sim. Se o município limpa, o município cobra. Exato. Quer dizer, então que não tem por que taxar para falar, não vai taxar porque tem que pagar, né? Então eu acho que essas responsabilidades. Mas vamos falar aí dos cargos em comissão. Quantos cargos em comissão foi criado aí para essa administração pública? Tem noção ou não? Muitos. 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 Até eu pedi um requerimento, eu estou aguardando resposta, tanto do Concirge como da Prefeitura, porque foram muitos cargos. A nossa primeira sessão de 2021 era sobre a reforma, mudou-se nomes de cargos, era de chefe de setor, passou a diretor e com isso destrinchou um cargo em 2 ou 3. Então houve muita mudança. E realmente nós temos um quadro muito grande de funcionário comissionado. Mas eles ganham os salários dos munícipes, dos funcionários públicos, ou não? Sim. Cargo em comissão? Sim, porque tem locais que poderia ser com o próprio servidor de carreira. Eu penso assim, na verdade. Eu acho que todo secretariado deveria ser um servidor de carreira, mas com aquele compromisso. Olha, um exemplo, Dr. Penariol, ele é do jurídico, ele vai ser, aliás, na procuradoria, o procurador dele é de carreira, então vamos, na procuradoria não dá. Carol é secretária de saúde, Carol é enfermeira e ela é secretária, então só ganharia diferença para a secretaria. Só que não deu certo, ó, Carol, não dá, você vai voltar a ser enfermeira. Então eu acho assim, não sei, pode ser uma utopia, mas talvez funcionaria. Cada setor que fosse um servidor de carreira, porque esse servidor, com esse aumento, ele também estaria contribuindo para o Instituto. Exatamente, tem servidores aí competentes, né? Sim. Tem uma competência que poderia exercer isso. E a gente sabe que esses cargos de secretariado são sempre os amigos do rei, independente se são técnicos ou não. Tá, falando em amigos do rei, por que alguns, né, cidadãos nominam Jales de República de Santa Fé? O que aconteceu com Jales? Por que República de Santa Fé?
Porque, por exemplo, o secretário de Fazenda, talvez o prefeito não conseguiu encontrar algum aqui em Jales. Aqui já. Algum contador, algum economista, alguém que suprisse a necessidade. Então veio de Santa Fé. Setor de licitação, nós temos funcionários de Santa Fé. Aí, por coincidência, a nossa festa é terceirizada, a empresa é de Santa Fé. Até outro dia eu pensei, de onde será que vai vir a empresa que vai ganhar a licitação? Porque os ônibus da educação serão terceirizados. Ah, vai terceirizar também os ônibus? Mas tem tanto ônibus no município aí, tem que terceirizar? Não, só que houve alguns apontamentos pelo Tribunal de Contas, pelo próprio Ministério Público. Porém, eu penso assim, tem um apontamento, dinheiro aqui em cima, vamos consertar, vamos dar manutenção. E tem um detalhe, por alto, o que se gasta em imprensa por ano, eu acho que dava para comprar um ônibus usado em bom estado por ano. Dava para já ter comprado 3 ônibus. Foi muito bem lembrado. Eu vi que esses dias teve uma manifestação sua numa sessão ordinária a respeito justamente de remanejamento de verbas para pagar imprensa. Sim, é isso sim, mesmo? sim. O que eu fiquei brava nessa sessão desse projeto específico, a gente sabe da dívida do Instituto. Em algum dos créditos suplementares, tirando 60 mil, 63 mil, se não me engano, de um dinheiro que era destinado para o aporte, para o Instituto, mas era para pagar a imprensa. Diário oficial do município. Quer dizer, não paga a dívida, mas paga a imprensa. A imprensa está em dia. Então, na verdade, está muito caro a imprensa. Mas esses 60 mil era para quê? Por um ano? É despesa de um ano ou é de um mês? Como é isso? Então, eu não sei como que foi a licitação com esse meio de imprensa, mas... Mas 60 mil. Foi 60 mil. Para a imprensa. E detalhe, vindo do Instituto, que está capengando. Eu acho que foi tirado Quer de dizer, local. a PAI recebe 8 mil por mês. O outro aqui, Lar 7 mil. Velhinho, Lar 7 Velhinho, 7 para mil. saúde. E a imprensa 60 mil. Sim. Será que não é por isso que ninguém fala do prefeito? Ninguém fala da administração? Está todo mundo quieto? Ah, sim, a imprensa está bem. Vamos alfinetar. Né? Mas aqui nós já vamos deixar bastante claro. Aqui não é um partido em si. Qualquer um que se sentir aí que falou demais, está aberto aqui para ver. Sim, com o direito de certeza. resposta vai ser assegurado. Com tá? certeza. Porém, nós temos alguma imprensa que não tem direito de resposta, não. Não, mas falam o aqui que tem. querem e deixam. Aqui tem. Porque aqui, para falar a verdade, né, é um jornal patriota. E quando é patriota, é o que eu já falei aqui, é aquele que tem amor, né, pela cidade, que quer uma cidade bonita. Por quê? Porque se elegemos Jales para ser a nossa casa, para ser o nosso lar, né, então quer dizer, por isso que os patriotas estão preocupados. E é um grupo, né, apolítico, a bem da verdade, porque até hoje, né, só vem se manifestando e tal, e isso começou, foi algo assim que nasceu, né, com essa política verde e amarelo, né, então esse é um manifesto verde e amarelo, né, o jornal Os Patriotas aí que a gente tenta fazer, é justamente um jornal verde e amarelo, um jornal que venha de encontro, o patriotismo, aquele amor que nós temos por Jales, nós queremos um Jales bonito, né, um Jales melhor, mas um Jales que não explore os munícipes. Sim, Né? sim. Um Jales que traga alguma coisa de benefício, que melhore o nosso comércio, né? Que melhore as nossas ruas, né? Que melhore a cidade, que traga para Jales outros munícipes. Porque o que a gente vê falar de Jales é que Jales já chegou a ter 50, quase 60 mil habitantes hoje. Em vez de aumentar, vem reduzindo. Vem reduzindo. Né? E assim, o que muito me preocupa também, como que vai ser o ano que vem a questão do IPTU? Tanto gasto... vai ter que sair de algum lugar. Será que vai aumentar o IPTU? O Instituto, o que me preocupa, será que não veio uma reforma previdenciária por aí? Porque a gente pagava, era descontado do nosso olerite 11%. Isso seria uma escala gradativa, porque tudo bem, tinha que chegar nos 14%. Hoje é descontado 14%. Se o Instituto realmente, como ele está caminhando à falência, daqui a pouco nós vamos estar descontando quanto? Tá, você já falou na questão desses serviços terceirizados, quer dizer, isso daí não vem contribuição para o Instituto. Não.
né? Sem contar que há uma corresponsabilidade do município. Suponho que se uma empresa terceirizada, isso eu estou dizendo porque tenho um conhecimento jurídico, né? Se a empresa terceirizada não honrar com o pagamento de seus funcionários, o município é obrigado a suportar aí essas, né? Porque ele tem que cumprir certos requisitos para refazer os repasses. Sim. Né? Então não sei se isso está acontecendo. Mas todo aquele serviço terceirizado, quer dizer, ele não vai trazer benefício para o Instituto de Previdência Municipal. E isso ocorrendo é aquela questão que você já expôs, né? Quando for se aposentar, quer dizer, se não tem alguém contribuindo, vai faltar lá para... Meu sonho é aposentar desde o primeiro dia que eu trabalho. A pessoa, na minha vez, não tem Instituto de Previdência. Então, essas coisas assim, a gente acaba brincando, mas são preocupantes, sim. Não, lógico que é preocupante. Né? E outra, quantos aposentados nós temos pelo IPASM, né, que é o Instituto de Previdência Municipal? Então, pode trazer prejuízo, não só para os que vão aposentar, mas os que já estão e que contribuíram uma vida toda. E não é pouco, não né? É pouco. Os valores aqui. Não é pouco. Carol, para a gente encerrar essa nossa primeira entrevista, o que mais você gostaria de dizer? Porque eu tenho visto aí você apanhar muito da imprensa, né? Que falam, né? Porque os seus discursos, eles são eloquentes, né? São discursos que batem e demonstram realmente o que está faltando, né? E onde é que está, não sei se é remanejando, ou é desviando verbas para lá e para cá e tal, e nós estamos vendo que é bem da verdade, está fazendo festa e tal, mas o dinheiro não tem, né? Porque se tivesse não estava devendo. Exato, não é verdade? Então, quer dizer, nós estamos vivendo um momento, um samba do crioulo doido, né? Eu não pago aqui, mas eu faço festa lá. Isso. Né? Então, quer dizer, o povo, será que o povo está sabendo de tudo isso que está acontecendo em Jales? Né? Então, eu acho assim, de uma importância muito grande esse seu debate e tal, mas eu tenho visto que a imprensa fica calada nessa questão. E toda vez que você vai lá, faz alguma argumentação disso aí, você, né? Sim, e eu acho assim, a imprensa, ela tem toda a liberdade, todo o direito, mas desde que ela coloque a verdade. Exatamente, porque a imprensa, a responsabilidade da imprensa é trazer a verdade. Exato. Dos fatos, né? A imprensa não está para fazer comentários desairosos quanto a isso ou quanto a aquilo, mas não, deve se trabalhar com fatos, né? Tudo isso que nós conversamos aqui, pelo que você me mostrou, você tem documentos, né? Sim. Suficientes para demonstrar o que é que está acontecendo. O cidadão, ele precisa criar o hábito de olhar o portal Transparência. É só entrar, digitar no Google Prefeitura Jales, já vai abrir o site da Prefeitura. Vá em portal Transparência, contabilidade, ali tem todos os gastos. Tá, mas eu vi também algum comentário teu a respeito do portal da Transparência que não estava funcionando. Eu cobro muito. Agora tá tudo certinho? Não tá ainda. Mas assim, tem algo específico, eu quero, não tá lá, eu solicito. Então, eu acho que isso tinha que ser bem rotineiro, todo mundo entrar. Porque o portal Transparência, ele tem que seguir a lei de acesso à informação. É transparência, lei, né? O descumprimento isso. é caso de Então tem que responsabilidade. estar tudo lá. Olha, eu quero saber quanto vai custar o show. Eu não estou aqui inventando valores de shows. Tá lá. Os contratos têm que estar lá, né? Então tem que entrar, tem que ver. Olha, quanto está custando? Não teve aquele problema todo? Quanto custou as viagens dos vereadores? No portal Transparência tem as viagens do prefeito. Tem as viagens do secretário. E quanto que são as viagens do prefeito? Tem alguma coisa aí recente de uma viagem do prefeito? Ah, são altas. Altas quanto? Por exemplo, vou citar uma há pouco tempo. Teve a Feira do Empreendedor em São Paulo, que tinha alguns jalesenses que tinham standard, foram apresentar alguma coisa. Teve uma comitiva que foi, se não me engano, em 4 ou 5, depois foi o prefeito, alguns secretários. Foi uma viagem que beirou uns 20 mil reais. 20 mil reais para ir para São Paulo? E o povo paga. Paga. 20 então, mil por reais. isso que houve a abertura de uma CEI também, a Comissão Especial de Investigação. Eu solicitei e aí alguns outros vereadores assinaram um requerimento. Porém, eu fiz outro dia, juntamente com o Milton Marques, um requerimento justamente questionando em que pé está a CEI. Nós estamos aguardando a resposta do Ministério Público, mas o Ministério Público só tinha apontado a Câmara por conta de denúncia. E o engraçado, a denúncia foi da própria imprensa. Então, o que eu acho? Tem que investigar os gastos da Câmara, sim. Só que tem que investigar o Executivo. Aí eu fui taxada pela imprensa, a própria
própria imprensa que denunciou falou: a Carol quer a CEI da vingança. Eu não vejo vingança nisso. Mesmo porque é uma responsabilidade do vereador lógico. fiscalizar. Então, Não assim, muitas vezes a imprensa me julga por eu estar cobrando, por eu estar legislando e fiscalizando. Mas está cumprindo o seu papel. Sim, e nunca alguém, principalmente dessas que mais detonam, procuraram: olha, Carol, eu quero ouvir o seu lado. Igual hoje nós estamos batendo papo, não ouve. Não existe esse direito de resposta. Então, é o que eu faço, é um apelo. A imprensa pode falar, mas aí claro. tem que entrar na justiça, né? Mas a gente tá com alguns. Então, mas assim, mas fale a verdade. Olha, a Carol, ela votou contra a taxa menor, mas não é que ela votou contra diminuir, ela era contra qualquer taxa. A Carol votou contra o projeto que autorizava vender 15 imóveis para pagar preferencialmente o Instituto e não obrigatoriamente. Quer dizer que tinha outras dívidas. Exato. Então, se fosse vender os 15 imóveis, que a gente sabe que tem a dívida, fosse tudo para o Instituto. Não, mas era preferencialmente. É preferência, talvez tenha outras prioridades, como a gente tem visto. Então, não é que eu fui contra. A Carol é contra a venda porque tem um empresário que vai gerar 500 empregos. A notícia do outro dia: Carol Amador é contra a criação de 500 empregos no município. Não, muito pelo contrário, eu sou a favor da criação dos 500 empregos. Na minha opinião, aquele terreno deveria inclusive ser doado, porque hoje um empresário investir aqui para gerar 500 empregos, foi o que eu falei, ele é corajoso, porque talvez qualquer outro município daria um tempão de isenção. E que empresa que é? É a... Oh, meu Deus, agora me faltou o nome de sistemas. Mas vai vir para Jales. Ela já existe aqui, numa dimensão menor. É o Ailton, o proprietário dela. Não tem um branco. Não é. Tá, tudo bem. Não, depois você corta esse pedaço. Vamos lá. Não é Prodata. Vamos lá. Além disso, você acha assim, então, pelo que nós estamos vendo na administração, ela não está, né, aquela bela viola, né? Muitos pedidos de cesta básica. Então, assim, a gente vê que não tem... Hoje, antigamente as pessoas tinham o CRAS, hoje não tem cesta no CRAS. Depois houve um período que essas cestas seriam distribuídas pela Secretaria de Meio Ambiente, Como tem sido atendido isso? Eu recebo muitas críticas e queixas e pedidos que não tem cestas. Por exemplo, agora, há uns 10 dias, começou a campanha, o cadastro para a campanha do Natal, as cestas natalinas. Acho que coisa de 4.000 cestas. Só que a gente sabe que 4.000 é um número muito baixo. Hoje as pessoas, uma coisa que eu percebo, como lá no início eu falei, eu sempre trabalhei em uma população mais carente. Às vezes, aquela família que ela não era rica, mas ela conseguia trabalhar, pagar água, luz, aluguel e comer. Muitos me pedem a cesta. Por quê? A pessoa, para manter os seus compromissos, ela paga a água, a luz, o aluguel, mas ela não come. Então é mais fácil pedir a comida do que, paga um aluguel. É difícil. Então não tem distribuição de cestas aí pelo município? Tem, mas assim, não É deficiente, não atende realmente a população. O município que gasta com festa não tem cesta. Sim. Agora vamos lá, para a gente encerrar, eu tenho visto um debate aí, e isso foi bem essa semana, na questão de enchente. Sim. Teve a última sessão que eu tive lá, inclusive o Bismarck fez algum comentário que teve, né, um problema de uma enchente aí recente não, acho que foi o ano passado, o ano retrasado, e agora justamente essa semana veio uma outra que invadiu casas e tal. No domingo. Pois é. E dos comentários que eu vi lá, são questões de galerias que já fazem mais de 15 anos que não é, né, que isso está em projeto para ser resolvido e não foi. Quer dizer, isso não é uma deficiência na questão da administração pública, algo que já faz 15 anos que está aí necessitando de uma intervenção do município para resolver, né? Nós vimos aí famílias que perdeu praticamente tudo em decorrência disso. Como está isso daí? Você tem participação? Olha, tem conhecimento disso? Eu falei ontem, até falei na sessão, eu entendo
tem coisas que fogem um pouco do nosso alcance. A gente sabe que tem acidentes, incidentes, eu vejo isso como um grande incidente, mas nós temos um problema sim das galerias. Ele só aconteceu porque não fez a manutenção preventiva. E na verdade, as galerias, nós temos problemas tanto da parte de manutenção, que eu acho que já, no meu ponto de vista, já tinha que ter um cronograma e ser manutenção, não esperar entupir, o negócio vazar. Então, não tem equipe terceirizada? Então vamos lá, nós vamos fazer cronograma, nós vamos começar do Jaquibê pra cá. A cada quanto tempo nós vamos ter que passar, tem alguma entupida? Porque nós sabemos que tem município que também joga tudo dentro da galeria. Mas é questão de educação. Sim, e outra, o município tem o poder de polícia. Sim, exatamente. Né? Quer dizer, eu não sei como funciona essa questão de fiscalização. Eu passei em frente a uma casa, isso assim, me doeu. A pessoa fez a obra na calçada e ela tampou a galeria. Tipo assim, tinha a boca de lobo, né? Vamos supor, desse tamanho. Jogou cimento, ela tá desse tamanhozinho. Aquilo ali, e é numa baixada. Eu olhei e falei, gente, sabe, não preciso ser engenheira, sou enfermeira, mas consigo detectar um problema desse. Então tem coisas que qualquer pessoa consegue detectar. Cadê? Eu também me pergunto, cadê a preocupação? Aquele bairro já várias vezes mostraram buracos pela rua, muitas vezes essas galerias entupidas. Então tem que ter uma visão? Tem que ter sim. Tem que ter um planejamento. E sem contar que também incumbe aí, agora vamos espetar os vereadores, né? Incumbe aos vereadores também, né? Essa fiscalização. Sim, cobrar do município e também contribuir onde houver essas necessidades. Sim. Né? Eu acho que agora é contribuir, ver o que tem que fazer, o que tem que cobrar. O executivo vai dar uma moradia temporária, vai pagar um aluguel, alguma coisa vai ter que ser feito, porque essas pessoas, elas pagam o IPTU, né? Pois é, mas isso poderia ter sido resolvido, né? Sim, tá bom. sim. Carol, então vamos encerrar aqui a primeira entrevista, tá bom? Eu espero aí poder contar com você com mais algumas vezes, tá bom? Estaremos Eu agradeço juntos. aí a sua disposição de nos atender aí ao jornal Os Patriotas. Eu agradeço e deixo assim um convite à população também, Exatamente. né? Porque aqui, como eu fui aqui. convidada, todos são. Então nós demos o pontapé inicial e deixar já aqui um Feliz Natal para vocês, para toda a população, né? Que 2024 venha com esperança, né? Porque a gente precisa de esperança de dias melhores. Por isso que eu falo muito, a saúde ela tem que ser vista, porque a gente com saúde toca, né? Então, vamos olhar para a saúde, a gente vê que tem muitas pessoas adoecendo e os profissionais estão adoecendo, né? Então, assim, eu quero desejar tudo de melhor para todos os profissionais, principalmente da área da saúde, que estão lá. A gente sabe que principalmente o UPA Santa Casa é dia e noite. E para toda a população em geral. Jales, né? Com certeza. É o que eu falei, nós estamos aqui pela população e para a população. Para a população. Obrigada. Tá. E aí? Foi ótimo. Foi bom?